Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Mapcast. Para quem não sabe, o Mapcast é como se fosse uma stalkeadinha que a gente dá nos principais profissionais da região para descobrir sobre novos assuntos, para conhecer novos serviços ou até mesmo para você confirmar que aquele serviço ou produto que você está precisando é com esse profissional que você quer fazer. Hoje eu estou aqui com dois profissionais de Indaiatuba, com a Elizabeth e com o Renan, que são especialistas em neuroarquitetura e iluminação. Eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Olá, Ju. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Elizabeth Camargo. Eu sou CEO do grupo X Group e sou pós-graduada em neuroarquitetura, né? Design de interiores, pós-graduada em neuroarquitetura. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre esse viés da arquitetura que vem trazer muito bem-estar para as pessoas. Maravilhoso, estou curiosa para saber. Olá, Ju, tudo bom? Tudo bem, Obrigado Renan? pelo convite, primeiramente. Meu nome é Renan Nakahira, sou gerente da KM Caseled, né? Nós somos uma loja especializada em materiais de iluminação, né? E localizada em Indaiatuba. Perfeito. E o que é, gente, neuroarquitetura? É um termo relativamente novo, não é? Sim, é um termo relativamente novo, ele vem sendo mais aprofundado de uns 7 anos para cá, né? A neuroarquitetura, ela engloba vários estudos, tanto de medicina quanto de sociologia, para entender a reação, quanto de antropologia, tá? E filosofia, para entender a reação do ser humano em relação ao ambiente que ele está ocupando. E quando a gente fala de ambiente, a gente não fala só casa, a gente fala em cidade também, né? Porque se você percebe, sabe aquelas cidades antigas que tem aquelas ruazinhas toda entruncadas, assim? A gente fica um pouco aflito, né? A gente fica um pouco nervoso com aquela coisa, o carro não vai passar, né? Então, qual o sentimento que a cidade traz para o ser humano? Qual o sentimento que a casa traz? Qual o sentimento que o comércio traz para o ser humano, né? Eu acho esse um estudo maravilhoso, eu amei me aprofundar nisso, porque eu já tinha prestado atenção nos sentimentos em relação a algumas coisas de design ou de construção, sabe? Um exemplo que para mim ficou muito claro, uma vez eu visitei uma casa-cor e tinha um ambiente inteiro negro. Parecia que você estava entrando no castelo do Drácula. E era tudo, a cadeira, a mesa, o teto, o chão, as luminárias escuras. E aquilo, ninguém conseguia parar dentro daquele ambiente. As pessoas passavam rápido, sabe? Eu nem tinha esse conhecimento de neuroarquitetura, mas eu fui prestando atenção nisso, nessa passagem rápida das pessoas. É um sentir, né? Você falando sobre isso me lembra daquelas cidades que antigamente não tinha regra para isso, lei para isso, mas cheias de cartazes, né, de poluição visual. E aí chegou um determinado momento, não muito distante de hoje, que foi cortado, foi vetado isso, né? Somente com autorização pode ser feitas propagandas na cidade. E eu acredito que tem esse viés, né, da poluição visual, dessa Sim. coisa ruim que a gente sente e nem sabe o porquê. Né? Exato. Isso gera uma perturbação mental. Exato. Isso deve acontecer também com quem fica muito no celular, né? Não deixa de ser bem colocado. Bem colocado. Porque é o tempo todo informação, né? Ainda mais as crianças hoje, né? E, aliás, falando em crianças também, os projetos, eles podem ser pensados para as crianças especificamente que têm um autismo, ou nem necessariamente isso, para elas se desenvolverem melhor, os quartos das crianças, para elas se sentirem melhor, ou a criança que é muito agitada, fazer um projeto para ela se sentir mais calma, dormir melhor. Então, a neuroarquitetura, ela veio clarear, na verdade, né? Porque isso já existia. Quando eu fui fazer a pós,
Aí eu estudava o termo, eu falava, nossa, eu já uso isso. Mas eu usava inconsciente, né? Baseado num sentimento meu, né? Então, quando eu estudei o termo, eu entendi que o caminho estava correto, sabe? Para trazer o bem-estar para as pessoas. Porque, na verdade, é isso. É você trazer o bem-estar para as pessoas. Sim, e eu vejo muito isso em relação ao marketing, né? Então, existem as cores que geram aquele sentimento de apetite, né? Gera um apetite, gera uma calmaria. Exato. Então, faz muito sentido em relação às crianças, que são tão sensíveis. Exatamente. E eu acho que, assim, esses ambientes... eles foram desenvolvidos também para a criança sentir, né, a etapa da vida, né? Não é verdade? Porque tem uma certa etapa, tem que viver a parte quando criança, quando adolescente, né? Então, tudo isso aí faz parte, né, Beth? Sim. E a iluminação, ela tem total conexão com isso, né? Porque hoje, parando para fazer as minhas reformas, tanto em casa quanto aqui, eu vejo quantas opções, quantas possibilidades nós temos em relação à iluminação. Sim. Antigamente o pessoal falava, né? É só colocar luz, né? Hoje já não, né? Hoje você tem tonalidades de cores de luz, né? Então tem todo um estudo por trás disso aí, né? Eu vou olhar minha cola, porque tem uma frase... É uma sequência que eu estudei e eu achei isso muito interessante. Porque antigamente a gente tratava a luz somente para a visão, tá? Depois a gente passou a tratar a luz para a arquitetura. Hoje a gente trata a luz para as pessoas. Você entendeu? Olha que incrível. É diferente. É um processo evolutivo, né? Então, uma das coisas que me deixa, assim, muito chocada. Então, vamos lá. Um estabelecimento comercial. Vamos falar em restaurante. Sim. Tá? O que você quer do teu público? Você quer que ele sente, fique, né? Que ele coma. Você pode ver que as luzes do McDonald's são todas brancas. Não é branca, na verdade, a gente que enxerga branco. Mas o espectro dela é azul. E é o pior espectro que tem para o ser humano estar exposto a. Gente, climão. Quem não tem... Quem não tem uma luz branca em casa? Essa daí é a informação, assim, de ouro desse podcast. Não é, Renan? Sim, não, com certeza. Até que o próprio nome vem, né? Fast food. Então, assim, tem que ter uma movimentação muito de pessoas e é assim que eles criam um negócio. Você não se sente acolhido. Né? Ah, tá. Isso que dá esse start da gente querer entrar, comer, sair rapidinho. Isso, corretamente. Exato. Repele as pessoas. Exato. Ai, gente. Vou entrar no McDonald's lembrando disso agora. Falando, já vou, tá, gente? Já vou embora. Mas você pode ver que agora, de uns tempos pra cá, eles fizeram umas colmeinhas, né? Mais fechadinhas e que tem um pendente em cima de cada mesa. Esse pendente, se eu não me engano, é a luz amarela ou deve ser neutra. A amarela, ela é vermelha, na verdade, o espectro dela é vermelho, que é o que traz mais aconchego, mais calma pra gente. E quando vocês dizem sobre o espectro e a cor, que a gente tem o costume de falar, o que vocês querem dizer com isso? É que numa tabela, né, de iluminação, a gente tem a mais... Não, vamos falar de ciclo circadiano, na verdade, porque quando a gente fala em ciclo circadiano, a gente presta muita atenção nisso, ó. O ciclo circadiano, ele tem muita relação a ver com o homem da caverna. A gente, como homem da caverna, a gente acordava ao amanhecer. E aí, a gente acordava com uma luz suave. O sol estava começando a nascer. Essa tonalidade é a tonalidade vermelha que a gente enxerga amarela, tá? E aí, ele vai clareando durante o dia, certo? Então, ele passa da tonalidade vermelha, ele vai clareando, ele fica na neutra, e no meio-dia, ele tem a tonalidade azul, né? Que foi classificada como azul, a gente enxerga na lâmpada como branca. Mas uma lâmpada branca seria você estar exposta o tempo inteiro ao sol do meio-dia, tá? Olha... E aí, depois, ele vai diminuindo de novo até voltar para a vermelha, que é o sol se pondo e escurece,
né? Então, quando você tem uma exposição muito grande a esse, que seria só para você, eu acho que você ficaria exposto aí entre 11 e 1 da tarde, a essa tonalidade mais azulada, né? Que a gente enxerga como branca, repetindo, né? Mas é bom pra gente que tá aprendendo agora, por exemplo, como eu, pra conseguir realmente gravar isso, é importante. Então, quando você fica muito exposto, a sua produção de melatonina, ela é diminuída. E a melatonina, ela tem impacto em que na nossa vida? A melatonina tem impacto no seu sono. Só que ela é um hormônio produzido pelo fígado, se eu não me engano. Essa parte é muito biológica. Eu não fiz biologia. Vamos nos preservar em arquitetura e design. Mas eu sei que ele chega a interferir no fígado. A falta de produção de melatonina chega a interferir no fígado, trazendo com um efeito de tempo uma diabetes, um câncer, alguma coisa assim. Porque a gente tem que estar exposta a essas luzes durante o ciclo circadiano e, como homem da caverna, a gente tinha que dormir quando o sol se põe. E a gente fica o tempo todo exposto à luz. Se a gente não está exposto a uma luz, a gente está exposto à luz do celular, que ela é azul, né? E aí ele tem aquele filtro para você tirar a luz azul, que aí a tela fica amarelada, a gente fala, ai, não gosto, né? Isso aí, na verdade, o que é? É o relógio biológico do ser humano, né? Então, antigamente não tinha relógio, não tinha nada, como eles faziam, né? Eles faziam dessa forma. O horário para dormir, né? O horário para acordar, o horário para trabalhar. E é assim que era feito as coisas. Né? Então, me corrijam se eu estiver errada. A neuroarquitetura ajuda a gente a simular, né, de maneira artificial aquilo que já é inerente à nossa natureza, para que a gente tenha um bem-estar maior dentro dos nossos lares ou dentro do nosso trabalho. Isso. É isso? Retornar às origens, né? Como pode dizer, né? Legal. Eu falo que a gente caminhou tanto pro porcelanato, né? Que hoje, principalmente depois da pandemia, vem um movimento de volta às cavernas, sabe? Então, tem vários elementos que a gente gosta muito, né? E o Renan sabe disso, porque quando eu vou fazer meus projetos, eu tô lá direto, né? E aí eles já sabem, porque a hora que o cliente vai lá buscar, e ele fala assim, mas que lâmpada será? É a Beth? Não, então a lâmpada é a amarela. Já sabe que existe essa preocupação, que máximo isso. Se é com a Beth, é amarela, sabe? Porque eu não costumo mais pôr... Todo mundo fala assim, na cozinha, né? Não tem necessidade. A não ser que seja assim, olha, eu não enxergo. É uma área de trabalho, a iluminação de cima, ela não está chegando aqui. Então, vamos pontuar uma iluminação neutra de preferência, nem branca, ali aonde você precisa picar um legume, cozinhar alguma coisa. Mas é pontual, tá? Até nos escritórios, eu recomendo. Porque você tem que trazer o bem-estar pro seu funcionário. Sim, eu senti isso aqui. Quantas vezes eu estive nessa sala, que ela foi recém-reformada, ela era uma sala cinza, né? Porque o prédio já era assim. E aqui é um estúdio, então não temos janela. E muitas vezes eu usava aqui também como escritório. E aí chegava ao fim do dia, eu tava me sentindo pesada. Oprimida. Oprimida, falou tudo. Oprimida. Então isso também tem a contribuição das luzes brancas, do local acinzentado. Exatamente. E a cor cinza, se você vai usar uma cor cinza na parede, você tem que ter um quadro que remeta, por exemplo, a uma natureza, vamos supor, né? E ele tem que ser espelhado, tá? Então, Por que espelhado? Umas técnicas para diminuir o impacto do cinza, você prestar mais atenção no quadro, entendeu? E ele, como se ele estivesse se projetando para cima do ambiente, sabe? Então, você vê que a neuroarquitetura, a neuroiluminação é muito importante, mas ela traz uma gama de soluções, vamos dizer como soluções, né? Que estuda isso que você falou,
que é um bem-estar geral para o cliente. E só um adendo aí nessa questão de ambientes escuros, paredes cinzas, né, paredes pretas, isso realmente acontece, né? Tem que aplicar um pouco mais de iluminação, né? É normal isso aí. Então, fica muito bonito, né? Mas, assim, tem que colocar mais iluminação, senão ele fica um ambiente escuro. Então, a gente percebe muito lá na loja. O pessoal, não, mas eu sempre coloco tal iluminação nesse metragem quadrada e funciona normalmente. Não, mas como que tá a parede? Tá um cinza, né? Tá uma cor escura. Então, realmente, você precisa aplicar um pouco mais de iluminação para não sentir a falta dela. Né, então, se eu for hoje lá na KMKZ buscar esse auxílio para as minhas paredes cinzas, vocês conseguem, vocês têm condições de me ajudar a escolher a melhor luz para aquele ambiente? Ah, sim, com certeza. Na verdade, nós temos profissionais lá qualificados, né? Que eles conseguem dar toda uma orientação, né? Fazer aquelas perguntas-chave, sabe? Que é aquele detalhe que ficou faltando. Então, assim, a gente faz bastante treinamento com o pessoal para se atentar nesses pontos. Que bacana. E é legal, né, que vocês têm essa parceria, vocês já sabem, né, qual é a visão um do outro e vocês fazem essa troca, muito provavelmente, né? Porque o atendimento deles é fora de série, né, fora do normal. Na verdade, ele faz pouco tempo que está me atendendo, era o irmão dele que me atendia, assim, há anos, né, há anos. E aí, então eles já sabem qual que é o meu estilo, né? Aliás, eu vou falar até da loja, né? Porque eles estavam num lugar bem pequenininho que era dentro de uma casa, né? E eles atendiam muito construtores, muitos designers, arquitetos, que o pessoal conhecia ele. Mas eles não eram conhecidos de um público assim, mais que não é acompanhado, né, por alguém. Sim, o cliente final. O cliente final. Tá. E aí, você chegava lá, desculpa, né? Não, falar, tá, pra vocês verem que é assim, né? Não tá saindo da minha boca as palavras, né? Pra uma social real. Isso. Você chegava lá, eu juro pra você, eu queria entregar só via WhatsApp o meu projeto, chegar lá só pra retirar, entendeu? Eu não queria ficar lá de jeito nenhum. E aí eles foram para um lugar, assim, que eles fizeram um galpão maravilhoso perto do centro. E eles usaram bastante, por exemplo, biofilia, que faz parte da neuroarquitetura. Então, seria uma parede verde, sabe, na sua casa. Eles usaram isso no muro, usaram isso dentro da loja. Então, eles trouxeram mais aconchego. Agora, eles atendem um público totalmente diferente. Então, quando eu falo de comércio, você tem que definir quem que é a persona que você quer atender. E aí, você mostra isso para o seu arquiteto, se você quiser só um projeto de iluminação, por exemplo, porque já muda a cara do ambiente, já muda a sensação da pessoa ao entrar no seu negócio. E aí, uma das coisas importantes que a gente tinha comentado, né, Renan, que eu falei, não posso citar nomes, mas, Ju, fui comprar uma roupa de academia numa loja lá em Indaiatuba. E aí, peguei aquela roupa na arara, falei assim, nossa, é verde? A menina falou, não, é bege. Aí eu peguei aquela roupa e tive que ir lá na vitrine para ver a cor verdadeira da roupa. E aí entra o Renan explicando isso, essa pegada. Aí, que nem eu comentei com ela, né? Às vezes a pessoa compra uma coisa e tá uma iluminação. E chega na casa, é outra coisa. Então, o impacto que tem, né? A cor de luz no ambiente correto é muito importante, né? Até a questão do IRC, né? Que é o índice de reprodução da cor original, né? Hoje, a maior iluminação natural que nós temos é o sol. Né? Ele que reproduz 100%. Então, nós temos materiais na loja que eles reproduzem até 95%. Olha que bacana. Da cor original. Então, o pessoal chega na loja lá, não, eu quero mais barato. Não é sempre assim, né? Uhum. É claro, né? O custo-benefício tem que ser pontuado. É um equilíbrio. Isso, tem que ser pontuado, mas essas questões faz toda a diferença, né? Entendeu? Para você não entregar um produto para o cliente final, né? Que não é o que ele está realmente comprando. Claro, é realmente um grande risco para o dono de um negócio. Por exemplo, eu imaginei agora uma loja de tintas.
né? De parede, De uma porcelanato, loja de você já piso. pensou? Isso aconteceu comigo. Na minha antiga casa, eu fui à loja comprar um piso para o meu quintal. Lá na loja, eu enxerguei um tom de cimento queimado. Quando chegou na minha casa, ia ficar exposto, porque sem cobertura, o quintal, ele ficou quase branco. Então, nós saíamos no quintal, a gente saía com o olhinho fechado, assim, Com sabe? óculos escuro, né? Com óculos escuro. Ninguém conseguia ficar no quintal durante o dia, porque era insuportável, né? Doía os olhos. Então, se eu tivesse esse suporte naquele momento, muito provavelmente eu teria feito um projeto completamente diferente e aproveitado muito mais o meu quintal. Sim. Com Não certeza. é? E o lojista, o risco é ainda maior, porque ele pode perder uma venda ou, pior, gerar uma reclamação do cliente dele por conta de uma iluminação mal feita ou de uma falta de cuidado ali em relação ao bem-estar, né, do cliente dele. Sim, com certeza. E você sabe que é muito interessante isso que o Renan falou. Às vezes as pessoas vão atrás do mais barato, entendeu? E aí, quando a gente fala em comércio, realmente é o que você está falando. É uma questão de responsabilidade com o consumidor. E quando a gente fala de uma casa, um escritório, é uma questão de responsabilidade com a saúde de quem está lá. Então, hoje, às vezes eu vou fazer só uma reforminha, sabe, básica, na casa do cliente. Se eu chego e eu já vejo que a iluminação geral é nessa tonalidade branca, né? Eu já sento com eles e converso. Eu falo, gente, olha, isso aqui faz mal para a saúde. Talvez seu filho não esteja dormindo bem por causa disso. E aí eu começo a explicar, né? E pelo menos vamos trocar isso aqui também, né? Então, a gente não pode, tem coisas que a gente não pode economizar, não é verdade? Sim. Se tratando de saúde, vai um passo além, né? Eu particularmente, gosto muito de estar em lugares que eu me sinta bem, bonitos, aconchegantes, organizados. Isso traz uma paz para mim, para eu conseguir realmente focar naquilo que eu preciso no dia a dia. Sim. O dia a dia da gente é tão corrido, né? A gente tem tanta coisa para fazer e se tiver mais uma coisa incomodando, fica mais difícil ainda. Então, se tratando de saúde, se isso está prejudicando minha saúde, é mais um motivo, né? Tem gente que não se importa muito, mas saúde é realmente essencial, né? Então, a gente não está falando mais somente sobre design, a gente está falando sobre a saúde a longo prazo, né? Você falou sobre órgãos, né? Sobre o sono, sobre várias situações que afetam o nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que está doente, mas na verdade talvez a gente precise somente trocar a iluminação do local onde a gente mais fica durante o dia. E assim, só uma colocação muito importante, não é que a luz branca, né, não pode ser aplicada em nenhum dos ambientes, né? Por contrário que seja. Na verdade, assim, é você saber onde você colocar o tal iluminação, né? Então, hospitais, né? Fast foods. Então, são lugares que, para eles, são aplicáveis, né? Esse tipo de iluminação. Para outros, a gente entra com outras cores. E outra coisa legal que eu vi vocês falando também é sobre a situação de paredes pretas ou paredes cinza. Existe um equilíbrio para fazer o uso disso, né? Que muitas vezes a gente que é leigo acaba... não vou pintar de preto. Aí acaba pintando tudo de preto. Aí fica aquela coisa, nossa, acho que não era isso que eu queria. Então, vocês têm essa técnica para conseguir fazer o equilíbrio, a harmonização do ambiente, é isso? Sim, exatamente. Então, não é proibido o preto. Não. Não, e até tem outras formas, né, hoje. Hoje a gente tem, por exemplo, um papel de parede líquido preto, que ele tem umas pontinhas brilhantes. Ou você não vai colocar numa parede inteira, você vai fazer... teve uma época que a gente colocava muito aquela faixa preta na cozinha para fazer a lousa, né? Ou então, hoje a gente pode colocar uma faixa preta tipo num estúdio, não é? Para a gente aproveitar para fazer uma foto diferenciada que com o fundo preto fica muito bonita, né? Mas a gente tem que saber aonde coloca e o tanto que a gente coloca. Aí vamos supor um home theater, né? Lá sim, você pode colocar umas paredes mais marrons, um teto preto, mas você também tem que saber que iluminação que você vai colocar lá, entendeu? Porque também você tá no escurinho assistindo o filme, vai acender a luz, pá,
né? Aquela dor luz. no olho. Não, você tem que saber direitinho aonde posiciona, sabe? E é tudo um estudo. E a gente que tem mais experiência com isso, né? A gente sabe posicionar isso no lugar certo. E, às vezes, eu vou falar, esse negócio de lumen, RC e RC, eu chego lá na loja e pergunto tudo para eles. Entendeu? Eu falo, aqui eu preciso de uma luz mais forte, porque aqui eu preciso que fique iluminado. Então, eles já vão lá, eles já olham, não, Beth, essa LED aqui tem 240, então vamos colocar ela, sabe? É 240? Olha, eu vou ser muito sincera que isso me deixa surtada. Esse assunto de qual é a lâmpada que tem que comprar, porque até então, há pouco tempo atrás, na minha cabeça assim, é lâmpada. Ju, é igual café, né? Vamos tomar um café? Sim. Ah, mas você quer um café forte, um café médio, um café aromatizado? Não é igual café. Quais são as notas do café? Vai fazer harmonização com o quê? Então, a lâmpada também tem essa questão, Renan? Tem. Sim, na verdade, como que funciona isso aí, né? Na verdade, até uma dúvida que muitos têm, né? O pessoal trabalha muito hoje em dia o quê? Com watts, né? Então, 9 watts, 10 watts, 15 watts. O que seria o watts? O watts, ele é o consumo de energia, né? Que você vai estar pagando no final do mês na sua conta, né? O que realmente ilumina no material seria o quê? Os lumens, né? Então, até há uma equivalência entre watts e lumens, né? Mas o melhor do cenário seria o quê? Você ter menos watts com mais lumens. Entendi. Então, assim eu teria uma lâmpada mais econômica, é isso? Um equilíbrio entre a iluminação... Uma iluminação boa e a uma quantidade. economia. Isso, correto. Como que funciona isso aí, né? Muitas pessoas vêm e perguntam pra gente, nossa, mas eu não estou enxergando, tá escuro. Então, o que você teria que fazer? Reforçar mais lumens no ambiente para atender a sua necessidade, né? E não trocar a cor de luz, entendeu? Então, assim... colocar mais pontos de iluminação, né? Hoje em dia tem o quê? Tem iluminação focada e iluminação difusa, onde abre a iluminação. Então, tudo isso é estudado lá na loja, né? Para que atenda o ambiente e as suas necessidades, né? Tá. E o que é a iluminação focada e iluminação difusa, para quem não entende? Tá. A iluminação difusa seria a iluminação o quê? Que ela abre no ambiente. Então, ela ilumina por um todo, né? E a focada são aquelas que focam em pontos, né? Então ela tá só naquele ambiente, naquele ponto do ambiente, na verdade, né? Tá, como então, se fosse um spotzinho de luz que eu quero iluminar um quadro. Isso, como se fosse uma lanterna. A lanterna é uma iluminação focada, né? A luminária de luz em si, assim, é uma iluminação... Aquilo que eu falei da cozinha, né? Que o povo acha necessariamente que a cozinha tem que ter uma luz branca, né? Não, deixa a cozinha, né? Com essa iluminação difusa no tom avermelhado, que a cozinha fica mais aconchegante, sabe? E aí você coloca a iluminação focada no tom até neutro, é melhor do que o branco, né? E aí, só que o neutro dá a impressão de ser branco também, tá? Principalmente para quem nunca prestou muito atenção nessa diferença, eles parecem ser iguais, mas eles não são. E tem gente que tem essa sensação, e as pessoas mais velhas, elas realmente têm uma degeneração da retina, que elas enxergam melhor com a luz branca, que é a azul, tá? Mas a gente tem que trazer eles para neutra e trazer eles para amarela com um lumen ótimo para que eles possam enxergar do mesmo jeito. Entendo, olha só, isso mais uma vez voltamos para a saúde. Sim. Né? E você sabe, você estava falando, eu me lembrei do meu esposo, do Arthur, porque quando nós começamos a fazer o projeto de iluminação da nossa antiga casa, eu fui até uma loja buscar as lâmpadas e eu não sabia sobre isso. Foi lá que a primeira vez que me falaram sobre a lâmpada branca, a lâmpada amarela e tal. E aí, por padrão, me disseram assim, bom, na cozinha e no banheiro você pode colocar uma luz branca. E no restante dos ambientes, você coloca uma luz mais amarelada. E aí, foi isso que eu fiz. Eu fui lá e comprei. E aí, o Arthur falava assim, essa luz da cozinha tá me incomodando. Essa luz da cozinha tá me incomodando. Eu falava, não, Arthur. A moça falou pra mim que era assim. Eu falava, não, eu acho que é coisa da sua cabeça. Agora, amor, desculpa. Você estava certo. Tava. Realmente, a gente deveria então ter comprado, neste caso, para equilibrar as nossas visões, uma luz neutra. É isso? Isso, porque Sim. o que acontece, na verdade, isso aí é um choque visual.
né? Então, são extremos, né? Então, você está colocando uma muito branca como uma muito amarela, né? Então, ele dá esse choque. Então, até a nossa recomendação é o quê? Usar o meio termo, que é o neutro, né? Então, usa o neutro com a luz amarela para não dar tanto choque. Exatamente. Você sabe que eu tive essa experiência essa semana. Eu fui até lá buscar uma luminária, porque eu mudei para um apartamento, né? E já tinha a iluminação toda instalada. A sorte que esse apartamento era de um cliente que eu tinha feito o projeto, mas era um projeto básico, porque o apartamento deles é para locação, né? Eu fui lá buscar as luminárias, porque eu falei, meu Deus, agora que eu tô vendo que a gente tem que cuidar do inquilino também, né? E aí, era assim, o apartamento eu enchi de abajur, né? Luminária, abajur denuncia a minha idade, né? Ai, não pode? Eu também vivo falando abajur. Não pode, Cancela, luminária. E enchi de luminárias, né? Porque a sala tem 3 ambientes com as luzes amarelas 2.8 Kelvin, né? Isso. Que é a que eu gosto, a unidade, porque 2.8 Kelvin é a mais avermelhada, que a gente enxerga amarela, a 4.000 Kelvin é a neutra, e a 6.000 Kelvin é a azulada, que a gente enxerga branca. Então, na pior das hipóteses, fique na 4.000. Mas, de preferência, 2.803, tá? Olha, gente, anota. Vocês têm um caderninho para anotar? Anota que essa é ouro. É. E aí, chego lá, a cozinha tá com a luz branca. Ela podia até ser neutra, mas eu não estava enxergando ela como neutra. Porque o resto da casa estava tão aconchegante que, quando eu acendia a luz da cozinha, eu ficava irritada, gente. Que deve ser isso que o Arthur sentia, coitado. 4 anos passando essa irritação na cozinha. Essa semana eu troquei. Gente, ontem quando eu cheguei em casa que eu acendi a luz da cozinha, eu me senti tão em paz naquela cozinha, que foi um negócio impressionante. Olha a sensação, gente. Eu acho assim, tudo bem, hoje eu tenho esse estudo aprofundado, apesar de antes eu ter esse sentimento, hoje eu tenho esse estudo aprofundado que eu presto mais atenção nisso, né? Você quer ver um lugar que eu não gosto de ir? Num restaurante que tem luz branca. Desesperador. Se é restaurante, gente, não é restaurante para ficar ou é fast food? Entendeu? Não faz sentido, mas agora que vocês me desbloquearam, não dá pra desver. Eu vou anotar toda vez. Exato, não dá pra desver mais. Porque aí a entendeu? gente fica à vontade, né? Parece que é aquele lugar que dá pra sentar, bater um papo tranquilo. Eu acho que acaba ficando realmente irritante. Aquela luz de hospital, agora ficou isso na minha cabeça. Exato. Na verdade, você não quer ir embora, né? Você tá no lugar e você não quer ir embora. E assim, só complementando o que a Beth falou, nessa questão do conhecimento do Kelvin, quanto mais Kelvin, mais ele puxa pro azul. E quanto menos Kelvin, menos ele puxa pro vermelho, na verdade. Tá, então a gente tem sempre que pegar pelo vermelho. Quanto mais vermelho, melhor. Isso, quanto menos, né, no caso ali, né? Menos Kelvin, no caso, mais vermelho. Isso. É isso? É. Tá, então vamos retomar. Explica pra gente como funciona. Então, vamos lá. Quanto mais o número do Kelvin, então 6.000, 7.000, 8.000, mais puxa pro azul. Quanto menos Kelvin, 2.000, 1.000, né? E aí vai abaixando, mais pro vermelho. Tá, e o vermelho é o mais recomendado. Isso, que é a luz mais aconchegante, né? Que é a luz próxima do amarelo. Perfeito, decorei. Tem certos ambientes, por exemplo, que é trabalho noturno. Mas a pessoa precisa enxergar bem por conta de uma iluminação. O ideal é, se você põe a luz ou neutra ou a branca, você coloca uma luz vermelha. Mas aí chega num vermelho que o Kelvin vai ser bem baixo mesmo, para ela aparentar vermelha, para não prejudicar tanto a saúde da pessoa, entendeu? Olha que bacana. Você sabe, eu me lembrei também agora de um oftalmologista aqui em Salto, que eventualmente eu vou, e ele tá sempre com a iluminação mínima possível. Sabe, ele coloca uma cortina na janela que deixa passar um pouquinho da luz natural, as luzes dele estão sempre apagadas. E uma vez eu perguntei, eu falei, tem esse climinha gostoso, por que tá sempre com a luz apagada? Para preservar os seus olhos. Exatamente. Legal. Porque a luz branca azulada, ela prejudica a retina.
Perfeito. Mais uma confirmação em relação à saúde. Exatamente. E aí e eu tenho muita dificuldade nos projetos, principalmente quando são pessoas de mais idade, né? E para mim fazer essa pós foi muito importante para eu adquirir esse conhecimento, porque antes eu já usava a luz avermelhada, né, que a gente enxerga amarela. E aí o cliente falava para mim, mas não, tem que pôr luz branca, senão eu não enxergo. Então hoje eu sei explicar tintim por tintim, sabe? O que vai acarretar na saúde do cliente se ele estiver exposto a essa luz branca o tempo inteiro, né? Luz branca é um escritório. E olha que nem no meu escritório, você já foi lá, Ju? Sim. E nem no meu escritório eu não coloquei. Agora as minhas meninas da recepção ainda falaram para mim, Beth, a gente precisa de uma luz em cima da mesa. Eu preciso até passar lá para pegar uma outra luminária. Por quê? Inclusive, quando eu pus na minha sala, eu descobri que a minha era neutra. Mas não era com você, né? Era com o irmão dele. Ele me mandou a neutra. Ele sabe que eu detesto. E eu nem acendo a minha luz, pra você ter uma ideia. Como é o nome do seu irmão? Natan. Ela vai conversar depois com você de novo. Mas agora eu vou aproveitar essa luminária para as meninas que estão reclamando. Natan, tá perdoado. Vou passar lá para pegar outra para cima da minha mesa, mas com luz totalmente com Kelvin baixo, entendeu? Legal. Porque eu já acostumei a estar assim, sabe? Então, para mim, não faz diferença, é óbvio. Agora, né, na idade, lê um rótulo. Aí complica. Mas aí você acende a luz do celular, né? Sim. Lê o rótulo e desliga rapidinho. Sim. Essencial é preservar e ter consciência, né? Fazer as coisas de propósito. E uma dúvida, Renan. Se eu for escolher, por exemplo, uma iluminação para o meu escritório, o que você recomenda? Então, na verdade, é um pouco particular, né? Então, como que a gente faz na loja? A gente tenta entender o que o cliente procura, né? A gente não tenta colocar uma coisa para o cliente, né? Porque eu acho que é uma coisa particular. Então, tentar entender qual a cor de luz ele gosta, né? Claro, a gente sempre direciona, né, para as luzes mais amarelas, né? Mas, assim, é tentar entender o que ele procura para a gente conseguir recomendar o produto correto, né? Porque hoje em dia, o que acontece? A gente tem uma gama muito grande de material de LED, né? Então, assim, o pessoal, escolhe pra mim. É até complicado, né? Porque é complicado, gente. Sim, eu imagino. Deixa eles numa saia justa. Porque tem que saber o ambiente, né? Saber como que se trabalha dentro do ambiente, entendeu? O ideal é isso, né? Sim. Mas eu acho muito importante isso aí, porque também é o jogo de cintura do dia a dia, né? Você tem que desenvolver isso aí, né? Porque nem todo mundo tem o conhecimento de iluminação, né? Então, a gente tá lá sempre para dar o suporte e direcionar o melhor dos mundos aí, né? Perfeito. É legal isso, porque eu imagino que depende muito também do tamanho do ambiente, da movelaria que vai lá dentro, Exato. Da quantidade de pessoas, janela e tudo mais, né? Sim. Então, o mundo perfeito seria um projeto de neuroarquitetura desenvolvido por uma especialista. Sim. E aí, em seguida, fazer essa relação com a loja e fazer a escolha também, né, das iluminações. Sim. É um complemento ao outro, né? Sabe o que me vem à mente quando vocês falam sobre iluminação? Na minha cabeça de criança, lembranças de infância, meus pais usavam muito aquela lâmpada antiga, amarela, de filamento. E eu lembro claramente quando eles fizeram a troca para aquela lâmpada de LED. E aí, não tinha opção, era branca mesmo. Sim. E era uma revolução, porque daí a lâmpada demorava mais para queimar e tudo mais. Mas se perdeu esse bem-estar aí no meio do caminho, não é, Beth? E diziam que economizava mais energia, né? Isso, acho que esse era o apelo. Isso, era o apelo. E foi por isso. Foi lá pelos idos de 70, fim de 70, 80. Eu também tenho isso muito nítido na minha cabeça, Ju. Exatamente por isso. Porque eu lembro assim, de ir pro escritório do meu pai e ser tudo tubular. E na minha casa ser tudo a de bulbo, né? Normal. E aí lançaram esse apelo. E aí veio aquelas lâmpadas. Como chamava aquelas lâmpadas? Era super econômica.
super Na econômica, que elas tinham aquelas voltinhas, né? Isso. Como chamava aquilo lá, gente? Um espiral, Um né? espiral. Ela era de rosquinha, mas ela era Isso, já era espiral. no LED. O pessoal falava essa super econômica, né? Eles usavam esse termo aí, né? Depois Mas que... elas não eram LED, né? Não é, era né? LED. Aquela que tinha um pozinho dentro. Isso, fluorescente. Fluorescente. E aí realmente só tinha a opção branca. E aí, para economizar energia, o povo acabou trocando e elas tinham o bocal certinho daquela lâmpada de bulbo, né? E acabaram trocando por aquelas lâmpadas. Depois de muitos anos, eu vim descobrir que aquelas lâmpadas também tinham tonalidade amarela. Mas depois de muitos anos, eu acho que acabei eles de descobrir. lançaram. Acho que eles acabaram lançando, tá? Isso daí. Aí eu já não sei dar a data disso, né? E aí veio a LED. Aí que foi uma revolução no Sim. mercado, né? E vocês sabem o porquê que foi trocado essa fluorescente pro LED? Não. O fluorescente, o que acontece? Ele tem esse pó e ele é cancerígeno, esse pó. Então, isso foi um dos motivos maiores, assim, né? Que teve essa troca do LED e do fluorescente. E eu acho que tem a ver alguma coisa com ultravioleta, aqueles espectros de ultravioleta, e tem um outro que agora esqueci, que também prejudicam a saúde, e o LED não tem nenhum dos dois, entendeu? Entendi. Então, isso é muito interessante, porque além dele ser mais econômico, ele não prejudica a saúde, desde que você saiba colocar no lugar certinho, a tonalidade certinha. Correto. Entendi. Né? E aí, quando você falou, né, com ele sobre... então, se eu fizer... para eu escolher a iluminação aqui para o meu escritório, né? Aí a gente fala muito assim, né? A luz é a nossa matéria-prima, certo? A iluminação, ela é, na minha cola, a escultura. É onde a gente vai valorizar o seu ambiente e ajudar o pessoal a trabalhar, né? E a luminária, ela é o artefato que a gente usa para a iluminação. E eles trabalham com tudo completo, né? Sim. Porque além da luz, que é a matéria-prima, eles trabalham tanto com a iluminação quanto com a luminária. Eles têm cada luminária maravilhosa. E eu acho bacana essa questão das luminárias, porque elas comunicam a nossa personalidade. Sim. Não é? Vai um passo além da iluminação. É verdade. Não, com certeza, né? Hoje em dia ainda tem estilos, né? Na verdade, de luminária. Então, tem o estilo mais rústico, tem o estilo mais moderno, né? Tem o estilo mais colonial. Então, assim, é o perfil que a pessoa se encaixa, né? Então, tem muito isso aí. Muito bacana. E o perfil do ambiente também, né? Que você vai colocar ele. Sim, essas tudo comunica, não é? Eu amo essas luzinhas. Eu sou Mas olha, depois, gente, em off, eu vou pedir aqui um auxílio pra eles, porque eu já fiquei sabendo que eu errei aqui no... É no lumen? É lumen? Qual que é o termo? Os lumens, né? Nos lumens dessa lâmpada. Isso. Então, provavelmente, no próximo episódio, a gente já vai ter uma lâmpada nova. Pessoal, muito bacana esse assunto. Eu realmente adorei saber mais sobre isso e é uma preocupação minha trazer bem-estar tanto para mim quanto para os meus clientes e principalmente para minha equipe, porque eu considero que isso afeta em todos os resultados que a gente acaba tendo no dia a dia, né? Quanto mais bem-estar, quanto mais facilidades a gente puder ter mental para poder desenvolver aquilo que realmente interessa melhor. Isso. E eu gostaria de saber, dentro da visão de vocês, o que vocês consideram importante deixar como mensagem para quem ficou até agora assistindo, acompanhando com a gente esse conteúdo sobre a iluminação e a neuroarquitetura. Olha, eu falo assim, a gente não pode ter medo de consultar um profissional. Às vezes a gente acha que é um absurdo. Eu não posso procurar um profissional porque é um absurdo, sabe? É coisa só para quem tem muito dinheiro. Não, gente, tem projeto que dá para encaixar, né, no bolso de cada pessoa. E quanto custa a sua saúde, né? Porque a neuroarquitetura vem trazer isso para a pessoa, sabe? E às vezes eles podem ter até um projeto arquitetônico pronto. Eu posso fazer só o de iluminação ou só trazer uma biofilia, que também é uma biofilia maior,
tá? Porque a neuroarquitetura influi N coisas, né? O tanto de iluminação que entra na casa, a iluminação natural, então influi N coisas. Então, para a pessoa poder ter acesso à neuroarquitetura, ela pode consultar e pegar um dos fragmentos do seu trabalho para ir sentindo como isso se encaixa. Isso, exatamente, entendeu? E investindo a longo prazo, às vezes talvez. o projeto está pronto já construí minha casa, e agora? Não, vamos fazer um estudo do que a gente precisa aprimorar aqui, né? Tanto em termos de iluminação, quanto de biofilia, quanto de luz natural. Tudo isso dá para a gente encaixar. Perfeito. Sim. E também, assim, às vezes eu costumo dizer muito para os meus clientes, né? O barato sai caro, né? Então, assim, montar um orçamento não tem custo, né? Conhecer uma loja, né, que tem todo um suporte, especialistas por trás disso, não tem custo para você. Então, assim, vá até a loja, né? Faça um orçamento, converse com as pessoas, né? Adquira experiência. Mas você ter um profissional, né? Você poupa tempo, né? Você gasta menos. Exatamente. Né? Então, tem muitas coisas envolvidas. Né? Exatamente. Perfeito. Porque às vezes a gente acha que vai gastar mais, né? Porque a gente está com um profissional. E não é, na verdade não é. E aí eu deixo a dica também para quem constrói, né? Tem muita gente que constrói para vender aqui na nossa região, a gente sabe disso, né? E eu acho que é primordial as pessoas saberem disso, porque às vezes eles gastam tanto com uma iluminação branca, né? Em vários pontos, não sei o quê. Não, pera lá, vamos fazer um projetinho? Vamos fazer uma coisa focada, escultural, no que você construiu, para o cliente, na hora que ele entra, se sentir melhor e assinar um cheque mais rápido, né? Perfeito, perfeito. Todo mundo ganha, né? O lojista, se faz esse projeto, pode vender mais. Fazer o Pix, o construtor, né, para fazer o Pix. Porque o cheque já denunciou, né? Beth, o cheque e o abajur. Dá para cortar a parte do cheque do abajur? Ai, Perfeito, gente. pessoal. Obrigada pela presença de vocês, por todo o conteúdo transbordado aqui. Ai, foi muito bom. A gente gostou bastante, né, Sim, Renan? com certeza, a gente agradece. A gente estava tudo nervoso, né? Expectativa. Primeira vez que a gente faz um podcast, né? Isso é verdade. Agora a gente quer fazer toda hora. Vamos fazer em breve mais, com certeza. Pessoal, deixem aqui o Instagram de vocês para o pessoal poder realmente localizá-los, ir até a sua loja, fazer um projeto com você, Beth. Qual é o Instagram de vocês? Nossa, o meu tinha que desenhar ele, né? É @exindesign, que é o HEXINDESIGN, exindesign. Perfeito. Tá, o nosso é @KMKZLED. Perfeito, pessoal. Quem não localizar aí pelas letrinhas, pode clicar aqui em algum lugar desse vídeo, na legenda, ou mesmo no Instagram, você vai conseguir localizar o Instagram deles para poder seguir e ir até a loja ou entrar em contato com eles, com esses profissionais maravilhosos. Pessoal, obrigada e até a próxima.